O calor da tarde se infiltrava pelas frestas das janelas, trazendo consigo o cheiro terroso e familiar do quintal. Clara, de cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, estava sentada à sombra de uma mangueira, tentando se distrair com um livro que insistia em não prender sua atenção. A casa onde morava com a mãe e o padrasto ficava nos fundos de um terreno grande, com árvores frutíferas, canteiros e um pouco mais afastado, um galpão de ferramentas que parecia ter sempre um segredo guardado entre suas paredes de madeira. O vizinho, Paulo, era um homem de presença marcante. Tinha os ombros largos, mãos fortes e um jeito calmo de falar, como quem nunca se apressa sem necessidade. Trabalhava como marceneiro e passava boa parte dos dias no galpão dele, que ficava quase encostado ao muro que separava as propriedades. Entre ele e Clara, até então, havia apenas cumprimentos ocasionais, um ou outro comentário rápido sobre o tempo ou sobre algum reparo que ele estivesse fazendo para o padrasto dela. Ainda assim, ela percebia que havia algo nos olhos dele, um brilho quase imperceptível, que surgia sempre que a olhava por mais de um instante. Naquele dia, Paulo tinha ido até a casa para emprestar algumas ferramentas ao padrasto de Clara. A conversa dos homens ecoava de longe, enquanto ela fingia reler a mesma página pela quinta vez. Seus olhos, no entanto, se desviaram quando percebeu a figura dele cruzando o quintal, caminhando na direção do galpão. O sol realçava a textura da pele morena e o contorno firme dos braços, e por algum motivo ela sentiu um arrepio leve percorrer-lhe a nuca. Não era apenas pela imagem física dele, mas pelo silêncio que parecia envolvê-lo, como se carregasse consigo algo que atraía e, ao mesmo tempo, impunha distância. Paulo entrou no galpão deixando a porta entreaberta. Clara tentou ignorar a curiosidade, mas algo nela parecia puxá-la para lá, como se quisesse entender o que havia naquele espaço. E nele, minutos depois, sob o pretexto de buscar uma cesta que usava para colher frutas, ela caminhou até lá. O chão de terra batida absorvia o som dos seus passos, e o ar, mais fresco, tinha o aroma amadeirado das tábuas empilhadas, misturado ao perfume quase imperceptível de óleo e metal. Ele estava encostado à bancada, organizando ferramentas com a calma de quem conhece cada uma como uma extensão das próprias mãos. Quando percebeu sua presença, ergueu o olhar, e Clara sentiu aquele mesmo brilho surgir nos olhos dele, só que agora mais nítido, mais próximo. Procurando alguma coisa? Perguntou com um tom que carregava uma serenidade aparente, mas também algo mais profundo, quase imperceptível, que fez seu estômago se contrair. Ela respondeu com um sorriso tímido, mencionando a tal cesta, mas a proximidade entre os dois parecia alterar o ar dentro do galpão. Os gestos dele eram lentos, e cada movimento revelava uma força contida, como se fosse capaz de transformar a madeira mais bruta em algo delicado. Clara percebeu que observava demais, demorando-se nos detalhes. O jeito como os músculos do antebraço se contraíam quando ele segurava uma ferramenta, como a respiração dele se expandia sob a camisa de algodão clara. Quando ele se aproximou para pegar a cesta que estava sobre uma prateleira alta, Clara sentiu o calor do corpo dele antes mesmo de perceber o quanto estavam perto. O braço dele passou próximo ao seu rosto, e o aroma da pele, misturado ao cheiro amadeirado do galpão, a envolveu de forma quase hipnótica. Ela desviou o olhar, mas não rápido o suficiente para não perceber que ele também a observava de soslaio, com um leve arqueamento no canto dos lábios. Não houve contato direto, apenas aquele instante suspenso no ar, mas Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer-lhe os nervos, como se um simples toque fosse capaz de incendiar todo o espaço ao redor.
saiu do galpão com a cesta nas mãos e o coração acelerado, ciente de que algo tinha mudado. E, no fundo, sabia que voltaria ali. Os dias seguintes pareciam carregar uma nova camada de significado para Clara. Pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, agora ganhavam peso. O som do martelo no galpão, o ruído seco da plena deslizando sobre a madeira, ou mesmo o rangido da porta quando Paulo a abria pela manhã. Ela percebia esses sons como se fossem uma linguagem silenciosa, e cada um deles a atraía mais para perto daquela fronteira invisível que separava o cotidiano daquilo que, no fundo, ela já sabia que estava prestes a acontecer. A relação entre eles, até então distante e polida, começava a se encher de gestos sutis. No quintal, quando se cruzavam, havia cumprimentos que duravam um segundo a mais, olhares que se encontravam e se recusavam a se soltar no tempo certo. Clara se pegava observando Paulo de longe, enquanto ele trabalhava, o modo como se inclinava sobre uma peça, os movimentos precisos das mãos, a concentração no rosto. Havia algo magnético naquela serenidade, como se cada gesto fosse calculado para não apressar nada e, ainda assim, manter tudo sob controle. Numa tarde abafada, enquanto a mãe e o padrasto de Clara saíam para resolver assuntos na cidade, ela ficou sozinha em casa. Sentada na varanda, ouvia o som familiar vindo do galpão. A curiosidade, ou talvez algo mais forte, fez com que ela se levantasse e atravessasse o quintal. O sol queimava levemente a pele e a brisa trazia o cheiro de terra molhada das últimas chuvas. O galpão estava com a porta aberta, revelando Paulo de costas, curvado sobre a bancada, lixando uma peça de madeira com movimentos longos e ritmados. O som áspero da lixa contra a superfície parecia ecoar no espaço, e Clara sentiu que até sua respiração tentava acompanhar aquele ritmo. Ele percebeu sua presença antes que ela dissesse qualquer coisa e se endireitou devagar, virando-se para encará-la. Sozinha hoje? Perguntou com a voz grave, enquanto a poeira fina da madeira ainda pairava no ar. Clara assentiu, encostando-se à porta, como se quisesse manter uma distância segura, embora soubesse que não seria capaz de sair dali tão cedo. Vim ver no que está trabalhando. Ele sorriu de leve, limpando as mãos em um pano, e fez um gesto para que ela se aproximasse. Clara entrou, sentindo a mudança no ar. Ali dentro, o calor do dia se misturava ao cheiro da madeira recém-trabalhada e ao perfume discreto dele. Paulo mostrou-lhe a peça, um banco rústico, ainda em fase inicial, e falou sobre o corte, o encaixe, o cuidado necessário para que tudo se mantivesse firme ao longo do tempo. Enquanto ele explicava, a voz baixa e pausada parecia mais uma confidência do que uma aula. Clara ouvia, mas parte de sua atenção estava voltada para os detalhes. A proximidade dele, o leve toque no seu braço ao apontar para um entalhe, o modo como a respiração dele roçava sua pele quando se inclinava para mostrar algo. Num momento, ao tentar pegar uma ferramenta em uma prateleira alta, ela se desequilibrou levemente. Paulo, rápido, segurou-a pela cintura. O toque foi firme, mas não apressado, como se quisesse se certificar de que ela sentia cada centímetro daquela aproximação. Clara respirou fundo, tentando ignorar o arrepio que lhe subiu pela espinha, mas os olhos dele, tão próximos, deixavam claro que aquele instante não era acidental. Ele soltou-a devagar, como quem sabe que está deixando para trás uma marca invisível. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, interrompido apenas pelo bater distante de uma porta na casa vizinha. Clara recuou um passo, mas não conseguiu evitar um último olhar, que ele devolveu com intensidade silenciosa. Ao sair do galpão, sentiu-se diferente, como se tivesse atravessado uma linha tênue, e no fundo, compreendeu que já não era apenas curiosidade
o que a levava até ali. Era algo mais profundo, mais perigoso e, ao mesmo tempo, irresistível. O calor dos dias seguintes parecia amplificar tudo. O som das cigarras no fim da tarde, o aroma forte da madeira vindo do galpão e até o modo como Clara percebia o próprio corpo, sempre em alerta quando pensava nele. Era como se cada instante fosse um convite silencioso para atravessar aquela distância que, até pouco tempo atrás, ela mantinha com naturalidade. Agora, no entanto, era impossível ignorar. Ela passou a reparar em coisas mínimas, mas que despertavam nela sensações novas. Quando via Paulo passar pelo quintal, o corpo alto projetando sombra sobre a grama, sentia-se tomada por um impulso inexplicável. Observava a forma como ele carregava tábuas pesadas com facilidade, como os músculos dos braços se contraíam sob a camisa gasta. Não era apenas atração física. Havia algo na presença dele, no jeito calmo e seguro que a fazia querer se aproximar mais, mesmo sem saber ao certo o que buscava encontrar. Naquela tarde, o céu estava carregado, anunciando chuva. Clara havia ajudado a mãe a arrumar a cozinha, mas quando ouviu o som conhecido de ferramentas sendo organizadas, seus pés a levaram sozinhos até o galpão. O ar do lado de fora estava denso e úmido, e ao atravessar a porta, foi recebida pelo contraste do cheiro seco de madeira misturado ao perfume sutil que já associava a ele. Paulo estava curvado sobre a bancada, ajustando um encaixe com a precisão de quem conhecia cada detalhe do que fazia. Não se virou de imediato, mas ela percebeu que sabia que ela estava ali, pela maneira como o ritmo de seus movimentos mudou, mais lento, quase como se quisesse prolongar aquele instante antes de olhá-la. Está fugindo da chuva? Ele perguntou, erguendo o rosto com um leve sorriso. Clara deu de ombros, entrando mais um passo. Talvez, ou talvez eu tenha vindo ver como está o banco. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse e, quando o fez, sentiu o espaço se tornar menor. O som da chuva começou a cair no telhado, primeiro em pingos espaçados, depois num ritmo constante. Aquele barulho abafado criava uma espécie de casulo, isolando-os do resto do mundo. Paulo mostrou-lhe o banco, explicando como havia lixado e tratado a madeira. Enquanto falava, suas mãos tocavam a superfície e Clara acompanhava o movimento com os olhos, percebendo a força e a delicadeza ali misturadas. Quando ele lhe entregou a lixa, suas mãos se tocaram por um instante. Um toque breve, mas que fez seu peito acelerar como se tivesse corrido. Tente você, disse, recuando um pouco para deixá-la trabalhar. Clara passou a lixa sobre a madeira, sentindo a aspereza se suavizar aos poucos. Ele observava em silêncio, mas de vez em quando se inclinava, corrigindo a posição de suas mãos, aproximando-se o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Cada vez que ele se movia, a distância entre eles diminuía um pouco mais, até que o ar parecia carregado demais para que qualquer um deles fingisse não perceber. Quando ele recuou, não havia urgência, apenas um olhar que dizia mais do que palavras. Clara sabia que algo havia mudado de vez. Naquele instante, compreendeu que já não existia volta. Estava presa àquela tensão, ao jogo silencioso que os dois alimentavam, e que cedo ou tarde levaria a um momento impossível de ignorar. A chuva da tarde anterior parecia ter lavado não apenas o quintal, mas também a fronteira que ainda restava entre Clara e Paulo. Desde aquele momento, cada encontro se transformava num campo silencioso de provocações sutis, um espaço onde gestos simples carregavam intenções ocultas. Não havia necessidade de palavras diretas. O que se passava entre eles se dizia nos olhares que duravam mais que o necessário, na maneira como um permanecia próximo ao outro sem motivo aparente.
e nos silêncios carregados de uma eletricidade que ambos sentiam. Na manhã seguinte, o céu estava claro, mas o ar ainda tinha o cheiro úmido da tempestade. Clara acordou mais cedo que o habitual, sem entender por que seu corpo parecia impaciente, como se antecipasse algo que ainda não estava marcado. Da janela, viu Paulo atravessar o quintal com um balde e uma caixa de ferramentas, o sol refletindo nos cabelos ligeiramente desalinhados. Ele não olhou diretamente para ela, mas parecia saber que estava sendo observado, porque seu passo desacelerou por um instante, como se desse tempo para que ela o seguisse com os olhos. Ao terminar o café, Clara ouviu de sua mãe que ela e o padrasto passariam boa parte do dia fora, resolvendo questões no centro. A informação veio carregada de um silêncio interno que ela tentou disfarçar, mas que fez seu coração disparar. Era como se o dia tivesse acabado de ganhar um significado novo. Horas depois, a curiosidade, ou talvez o desejo não admitido, a levou novamente ao galpão. O calor aumentara e o ar parecia mais denso, como se cada respiração fosse sentida de forma mais intensa. A porta estava entreaberta, revelando Paulo concentrado, martelando pregos curtos numa estrutura de madeira. Cada batida ecoava no espaço, misturando-se ao leve farfalhar das folhas lá fora. Ele percebeu sua presença sem precisar virar a cabeça. Veio ajudar ou só olhar? Perguntou com um tom que parecia brincar, mas carregava algo mais profundo. Talvez um pouco dos dois, respondeu ela, entrando e fechando a porta atrás de si. O estalar suave da madeira ao se encaixar nos batentes foi como um selo que isolou o mundo lá fora. Paulo colocou o martelo sobre a bancada e se afastou alguns passos, pegando um pedaço de tecido para limpar o suor do rosto. Clara percebeu o brilho da pele dele sob a luz filtrada pela janela e o modo como seus movimentos eram lentos, quase calculados. Pode segurar essa peça para mim? Ele pediu, apontando para uma tábua longa encostada na parede. Clara segurou-a firme, mas quando Paulo se aproximou para ajustá-la no suporte, seus braços se tocaram. O calor do contato fez com que ela respirasse mais fundo, consciente demais da proximidade. Ele estava tão perto que ela podia sentir o aroma sutil de madeira e algo mais, algo que vinha dele e parecia familiar, como se estivesse gravado em sua memória recente. Ao alinhar a peça, suas mãos roçaram nas dela de propósito ou por acaso, era impossível dizer. O olhar dele encontrou o dela nesse instante, e Clara sentiu um calor súbito subir-lhe pelo corpo, como se estivesse sendo puxada para dentro de um campo do qual não poderia sair ilesa. Paulo se manteve próximo, o suficiente para que a respiração dele tocasse a lateral do rosto dela. O silêncio, interrompido apenas pelo som distante de um pássaro, parecia espesso, e cada segundo que passava tornava o momento mais intenso. Ele não a tocou de forma evidente, mas todo o corpo dela estava consciente de que, se quisesse, ele poderia fazê-lo a qualquer momento, e que ela não recuaria. Quando finalmente se afastou, foi devagar, como quem mede o impacto que deixa para trás. Clara colocou a tábua de lado, tentando disfarçar a respiração acelerada, mas sabia que era tarde demais para voltar à neutralidade de antes. A tensão entre eles não era mais apenas uma possibilidade, era uma promessa silenciosa, e ambos sabiam que, quando se cumprisse, nada voltaria a ser como antes. O dia seguinte amanheceu com uma luz dourada, dessas que parecem alongar as sombras, e aquecer a pele antes mesmo do sol estar no alto. Clara acordou tarde, mas ainda com a sensação da cena no galpão cravada na memória. Era impossível esquecer a proximidade, o olhar de Paulo, o calor que parecia ter ficado preso na pele dela. Cada lembrança vinha como um sopro quente, lento, fazendo-a reviver
a tensão que ainda não encontrara desfecho. Passou a manhã tentando se distrair, mas o som metálico vindo do quintal denunciava que ele já estava no galpão. Era um ruído regular, marteladas intercaladas com pausas longas, como se houvesse momentos em que o trabalho simplesmente parava. Clara imaginava se nessas pausas ele também pensava nela. Ao meio-dia, a mãe avisou que sairia com o padrasto para resolver algo que poderia demorar a tarde inteira. Clara apenas assentiu, sentindo o peso da coincidência. O silêncio da casa ficou quase palpável, e o leve tilintar das ferramentas ao longe parecia chamá-la. Tomou banho, trocou de roupa e, quase sem perceber, escolheu uma blusa leve, cujo tecido se moldava ao corpo, e prendeu o cabelo de forma que algumas mechas caíssem soltas. Não havia intenção declarada, mas o espelho refletia um cuidado que ela mesma hesitava em admitir. Ao atravessar o quintal, o ar quente fez com que o cheiro da madeira se tornasse mais intenso. A porta do galpão estava aberta, e a luz filtrada pela janela projetava sombras longas sobre o chão. Paulo estava de costas, trabalhando em algo sobre a bancada. A camisa, colada à pele pelo calor, deixava à mostra o contorno dos músculos das costas e dos braços. Ele se virou quando sentiu a presença dela. Veio inspecionar o progresso? Perguntou com um meio sorriso, enxugando o suor da testa com o antebraço. Clara se aproximou, e dessa vez a distância entre eles se desfez quase por completo. Havia algo diferente no olhar dele, menos cautela, mais certeza. Talvez eu só quisesse ver como você está, respondeu, e a frase soou mais carregada do que pretendia. Paulo pegou uma tábua e pediu que ela segurasse firme enquanto ele fazia um corte. Ao se posicionar atrás dela para guiar o movimento, seu peito encostou levemente nas costas dela. Clara sentiu o calor que vinha dele, e o som da serra manual parecia lento demais para justificar tanto tempo assim naquela posição. O ritmo era quase calculado, como se nenhum dos dois tivesse pressa para que o momento terminasse. Quando o corte acabou, ele não se afastou. Pelo contrário, deixou a mão pousada sobre a dela por alguns segundos, como se confirmasse que ela não iria recuar. Clara virou o rosto ligeiramente, e o olhar dele encontrou o dela com uma intensidade que fez o ar parecer rarefeito. Nenhum deles disse nada. Apenas ficaram ali, medindo o outro com os olhos, respirando no mesmo compasso, conscientes de que o limite estava perigosamente próximo. Foi Paulo quem quebrou o espaço, inclinando-se devagar, a ponto de ela sentir o hálito quente roçar-lhe o rosto. Quando seus lábios se encontraram, não houve hesitação. Foi um beijo carregado de tudo o que vinha sendo contido nos dias anteriores. Um toque profundo que fez o corpo de Clara estremecer da cabeça aos pés. As mãos dele subiram lentamente pelos braços dela e a proximidade era tamanha que ela podia sentir o coração dele bater rápido, sincronizado ao seu. O beijo se prolongou até que ambos se afastaram apenas o suficiente para recuperar o fôlego. A respiração estava entrecortada, mas o silêncio dizia mais do que qualquer palavra poderia. Eles sabiam que tinham cruzado uma linha invisível e que dali em diante seria impossível voltar ao que eram antes. O galpão parecia mais quente, mais estreito, como se guardasse o eco daquele instante. Paulo passou o polegar de leve pelo rosto dela, num gesto que misturava carinho e uma certeza silenciosa. Clara não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele por um segundo antes de soltá-la, ciente de que naquele momento algo definitivo tinha começado. E enquanto saía do galpão, o ar do lado de fora parecia diferente, mais leve, mas também carregado de uma promessa que cedo ou tarde voltaria a se cumprir. Nos dias que seguiram,
Clara se surpreendeu com a facilidade com que a vida tentou voltar ao normal, mas nada estava realmente igual. Havia um fio invisível ligando-a a Paulo, estendido e tenso, vibrando sempre que seus olhares se encontravam, sempre que uma conversa banal carregava um segundo sentido, sempre que um silêncio pesado o cercava. Ela percebia isso nos mínimos detalhes, na maneira como ele passava pelo portão e deixava o toque da mão no ferro durar um instante a mais, na forma como sua voz parecia mais grave quando falava com ela, no jeito quase imperceptível com que a seguia com os olhos quando achava que ninguém estava olhando. Mas foi numa tarde de céu carregado, com nuvens baixas e um vento abafado, que tudo encontrou seu desfecho. A mãe de Clara e o padrasto saíram novamente, e ela ficou sozinha em casa. Da janela, viu Paulo atravessar o quintal, carregando uma caixa de ferramentas, o olhar fixo na porta do galpão. Não foi preciso trocar palavras. Ela sabia que ele estava esperando. O coração dela martelava enquanto caminhava até lá. Ao entrar, encontrou-o parado, com a luz lateral acentuando o traço firme de seu rosto. O cheiro de madeira e óleo parecia mais intenso do que nunca, e o ar carregava uma eletricidade silenciosa. Clara, ele começou, mas não completou. Talvez porque as palavras fossem inúteis diante do que havia nos olhos dela. Ela deu um passo, depois outro, e ele não se moveu. Quando ficou diante dele, ergueu o queixo, deixando que ele lesse, sem filtros, tudo o que vinha tentando esconder: a vontade, o medo, a certeza. Paulo levantou a mão e tocou seu rosto, como se confirmasse que aquilo não era apenas fruto da imaginação. O beijo veio denso, sem a pressa dos primeiros instantes, mas carregado de um peso que só o desejo contido por tanto tempo poderia ter. As mãos dele encontraram a cintura dela, e a proximidade fez com que Clara sentisse cada batida do coração dele, cada respiração profunda. Era como se o mundo inteiro se resumisse ao calor que passava de um corpo ao outro. Lá fora, o vento se intensificou, fazendo a porta ranger, mas nada os afastava. No galpão, o tempo parecia suspenso, e cada toque era um pacto silencioso de que aquele momento ficaria gravado neles para sempre. Quando, enfim, se afastaram, não havia arrependimento nos olhos de nenhum dos dois, apenas a consciência de que tinham cruzado um limite que não permitia retorno. Clara sorriu de leve, um sorriso cúmplice, e ele retribuiu com um olhar que dizia mais do que qualquer promessa. Ela saiu primeiro, sentindo o ar fresco bater no rosto e uma estranha leveza no peito. Atrás dela, Paulo ficou na soleira, observando-a se afastar, como se soubesse que aquele dia não seria o último em que se encontrariam no galpão. O céu começou a abrir e a luz voltou a se espalhar pelo quintal. Clara, com o coração ainda acelerado, entendeu que nada na vida dela seria igual, e no fundo, ela não queria que fosse.